E aí, como é que tá por aí? E depois de tanto tempo sem fazer vídeo, eu não sei se eu ainda sei fazer, mas eu voltei. Um dos vídeos que gerou uma interação maior e interesse de vocês foi meu último vídeo de livro. Então hoje eu vou falar do Rastro de Sangue, Jack o Estripador, da Darkside. Olha, belíssimo. A Darkside, ela tem uma questão estética incrível, que eu amo. Deixa eu até mostrar pra vocês. Esse livro, ele não tem muitos desenhos, mas cada capítulo vem com uma figura diferente, um retrato da época em que se passa, sabe? Algo relacionado ao que vamos ler. Achei. Tá, eu tenho 4 figuras pra mostrar. 5, na verdade. Aqui a primeira página já começa com o mapa de Whitechapel. Deixa eu colocar meu marcador aqui, que eu guardei daqui no começo. Aí aqui, ai meu Deus, não sei se vocês vão conseguir ver, que eu tô marcando as outras páginas. Aqui essa arte. Eu sou louca por cobra, mas eu morro de medo. Eu sonho direto com cobra, mas eu sou apaixonada quando eu vejo desenho, ilustração, qualquer coisa. Olha essa aqui, belíssima. Darkside, né, gente? Não espere menos. Deixa eu marcar essa página que eu fiquei apaixonada por essa moça. 252. Aqui também uma figura de época, né? A famosa carruagem. Eu olhando por baixo, ver se tá aparecendo. E tinha mais uma aqui. Olha esses talheres. Belíssimos também. Vamos voltar pra minha figura, que é 200. Passei aqui, eu vi ela passando. O livro se situa aqui, ó. Belíssima. Então, Rastro de Sangue, Jack o Estripador, ele é baseado em histórias como Sherlock Holmes, de investigação, se passa nos anos de 1880 e poucos, 1888, para ser exato, no livro. Ali com diferença da ficção para a realidade de alguns dias, um mês, dos fatos reais. E foi escrito pela autora, minha letra, eu não sei se é assim, Carrie Maniscalco. Ela é americana, se eu dar um check aqui, ó, eu tenho que falar tudo isso pra vocês, esse livro. Ela é americana e esse livro chegou ao top 1 dos mais vendidos pelo New York Times, inspirado em histórias como Sherlock Holmes. A protagonista é a Audrey Rose, o irmão dela é o Nathaniel, e também temos o Thomas. O Thomas é o colega de estudo dela. É Audrey? Eu tenho dificuldade com nomes, mas a Audrey Rose, ela estuda escondida do pai, escondida mais ou menos. Ela tem ali ela é meio que o Batman, que ela tem uma segunda personalidade, no qual ela estuda com o tio dela no laboratório. Ela aprende sobre cadáveres e sobre corpo humano, enfim, ela estuda a ciência da época, digamos assim. Então, nesses estudos, ela tem que ir escondida, porque para a época as mulheres tinham que ser mais delicadas, tinham que estar em casa bordando, aprendendo a cuidar de seus maridos, da casa, de ter filhos e essas coisas. Querendo encontrar um homem, quando a Audrey, ela só quer aprender e se desenvolver profissionalmente na área de... Nossa, eu odeio essas motos. Olha... É ruindade da minha parte, mas eu torço quando passa. Ai, como eu torço. É uma porcaria, né, gente? Essas pessoas querem ser vistas, coitadas. A autoestima tá lá embaixo, que tem que comprar um negócio que faz ratatatá pra olharem pra elas. Tá, tudo bem, cada um com seus gostos e com
seus narcisismos. Mas a Audrey Rose, ela queria tá focada ali na carreira, ela tinha uma curiosidade sobre aprender sobre ciências e corpo humano e tá aí desenvolvendo profissionalmente nessa área. Só que ela tinha que fazer isso escondido, então ela só podia fazer com o tio dela. Eu acho que ela queria realmente trabalhar e crescer nisso, só que nem ela fazia ideia de como ela chegaria lá. Porém, como a paixão por aquilo era tão grande, ela simplesmente fazia e entregava nas mãos do universo. Um minuto. Então ela aprendia a arte de dissecar cadáveres, e logo ela tem um colega de classe que também vai aprender com o tio dela, que é o Thomas. O Thomas é uma figura muito misteriosa que tá sempre de preto. Aliás, o meu lookinho é inspirado, tá? Logo eu vou lançar outro vídeo montando um look inspirado nesse livro. Eu gostei muito desse livro, então eu vou criar em cima dele. A minha mente pede, tô igual a Audrey, só tô indo. Mas o Thomas, o TDAH vai longe, né? São várias camadas de assunto. O Thomas é o colega hiper misterioso dela, que também vai estudar a mesma coisa que ela com o tio dela, aprender a dissecar, aprender sobre os órgãos, como o corpo humano funciona por dentro, entre outros. Até que começa a onda de assassinatos na cidade de Whitechapel, assassinatos misteriosos que acontecem na calada da noite, em becos escuros, e eles têm características específicas, que é o corte, né? O corte aqui, e o assassino, ele leva, cada vítima ele leva um órgão para casa. Ele manda cartas até. Essas cartas no livro realmente na vida real existiram. Ele manda cartas para a polícia, esnobando, digamos assim. Ele esnoba a polícia de que não vão conseguir pegar ele. E realmente não conseguiram, né? Na vida real, o estripador nunca foi encontrado. Existe até uma teoria de que ele veio parar no Brasil no fim da vida dele. Mas, fora isso, várias pessoas em torno da Audrey são vistas como o assassino, o provável assassino. E tanto que o pai dela vai preso. Ela suspeita muito do Thomas no começo por ele ser muito fechado e por ele ser muito misterioso. Ele é muito reservado. Até que a gente percebe que aquilo, né, vai virar um romance, como é de se esperar. Várias pessoas em torno dela são presas, são suspeitos e presos, o tio e o pai dela. O tio é mandado para um hospício, onde ela vê a situação em que ele chega, que é uma situação muito precária, onde não existe banheiro, estão drogando muito o tio dela para que ele fique... Como passou muito tempo e nenhum outro crime aconteceu, então decidiram que o tio dela ia pra forca. Graças ao estripador isso não aconteceu, porque ele cometeu um crime um dia antes. A Audrey e o Thomas descreve bem no livro como eles se aproximam, eles se tornam bem próximos e eles começam a investigar de todas as formas. Quando o pai dela é presa, ela descobre que uma das vítimas já tinha sido empregada na casa dela, então eles começam a investigar aquilo. O Thomas acompanha ela, o Thomas começa a demonstrar carinho e cuidado por ela, mesmo que seja do jeito dele. Nós descobrimos que ele teve problemas na família, por isso ele é uma pessoa assim tão distante. Então ficamos ali entre o Thomas, o pai dela, o tio e talvez até o investigador do caso, que parece que tem uma queda por ela. Esse caso também ele descreve no final o que a autora usou, que tem veracidade, e o que ela criou em cima. Por exemplo, a data, como eu disse, tem uma diferencinha ali,
que não faz muita diferença, para falar a verdade. Também o caso do Jack foi o caso em que a ciência começou a avançar. Por exemplo, eles começaram a usar fotos das cenas do crime, começaram a parte laboratorial de sangue, sabe, conforme a pessoa, tipo Dexter, a pessoa cortou da direita para a esquerda, porque o rastro de sangue tá assim, tá assado. Enfim, toda essa parte de ciência e tecnologia começou a se desenvolver nessa época e talvez graças a esse crime. Então ela deixa isso muito... No livro a gente vê que tem alguns aspectos desse tipo que fala como a ciência está avançando, até a própria profissão que ela está ali imersa. É uma profissão que está começando a desenvolver, que as pessoas até realmente roubavam corpos para estudar. O Da Vinci, muito antes disso, ele realmente roubava corpos, o Leonardo da Vinci, para fazer estudos e aprender sobre o funcionamento e o corpo humano. Tá aí um fato histórico para vocês. Também temos na história o clarividente, que é o Robert James Lee, que ele fala para ela que ela está na mira do Jack, né? E essa parte é muito legal. É meio que um furo na história. Às vezes a história ela cria umas coisas. Na parte desse clarividente que falou pra ela, você chegou a encontrar o assassino nesse dia, eu fiquei meio, nossa, isso aí é um furo no roteiro. Mas depois, quando eu li no final, eu entendi que a autora quis colocar, porque esse clarividente ele realmente existiu e ele tentava ir atrás da polícia para contar, eu vi isso, eu vi aquilo, porque eu me comunico com a outra dimensão. Esse clarividente da vida real, o Robert, o nome dele, verdade verdadeira da vida real, era Robert James Lee. Ele realmente foi clarividente da rainha, dizem boatos, que ele viveu até no palácio, e depois ele estava lá pela Inglaterra, Whitechapel, tentando ajudar ali nas ruas. Também temos os Cavaleiros de Whitechapel. O irmão da Audrey e o Thomas, eles saem à noite. Por causa dessa onda de crimes do Jack, eles começam a sair à noite buscando, se encontram. Então eles eram cavaleiros silenciosos, que eles andavam pelos becos, buscando se estava acontecendo ali algum crime, porque o Jack também era muito, não reservado, mas ele era muito cuidadoso. Então ele atacava em becos escuros e as pessoas só descobriam o crime dele no outro dia, quando o estardalhaço já estava feito. Por mais que tinha a polícia, que sempre andava com aquelas lanterninhas na rua, o Jack provavelmente cuidava quando passava, o cara só vai ver quando ele voltar e vai dar tempo dele cometer o que ele quiser, entendeu? Eu até vi uma reportagem realmente que tinha até um tipo de patrulha na rua. Quando o policial com a lanterna passou no portão assim, perto da casa, não tinha nada. E quando ele voltou, ele encontrou uma das vítimas do Jack o Estripador. Isso também é um fato real, que eu vi num documentário, né? Então falamos aqui dos Cavaleiros de Whitechapel. Um dos motivos do pai da Audrey cuidar tanto dela e não querer que ela entre nessa vida da ciência é porque ela perdeu a mãe muito jovem para doença, para peste bubônica. Não se usa mais o termo peste negra, mais um fato aí histórico atual. Não se usa mais o termo peste negra porque isso pode ser mal visto. Então usamos o termo técnico de peste bubônica. Acredito que é peste bubônica que a mãe dela morreu. Eu não lembro se fala, se não fala, mas essas doenças dessa época. A mãe dela faleceu e era um trauma muito grande para o pai dela. Então ele tentava proteger ela do mundo, dos perigos, de doenças, deixando ela só em casa, tentando fazer ela ter aulas com a tia dela e com a prima, para ela ficar mais feminina, para ela se importar com maquiagem, bordado, cabelo, roupas e etc. Até ela usa
um dos motivos que ela usa para sair escondido para ir estudar com o tio dela é que ela vai na costureira. Não fala costureira na época, não é artefato. Ah, esqueci o nome. Alfaiate. Ela fala que vai no alfaiate quando na verdade ela vai atrás dos estudos dela. Pelo fato da mãe dela ter falecido e o pai dela ter ficado muito triste, muito preocupado com os filhos, muito sozinho, se torna alcoólatra e ele começa ali, até por isso ele se torna um suspeito, porque ele bebe, ele é meio isolado da sociedade, ele sai nos horários estranhos ali para beber e tal. Então os oficiais começam a suspeitar dele. Também o Jack o Estripador, no começo, ele foi chamado de o Avental de Couro. E no livro, um dos primeiros nomes que dão pra ele é o Avental de Couro. Mas eu acho muito podre e eu acho que Jack o Estripador descreve muito mais o terror que ele causou e dá muito mais personalidade. Porque Avental de Couro é uma coisa meio banalizada, né? Uma coisa meio meme, não sei. Não acho chique. Não que ser Jack o Estripador seja chique, mas eu acho que temos que sempre lembrar da história para que ela não se repita. Então eu acho que Avental de Couro é uma coisa muito mais esquecível. O circo de Barnum, ela vai ao circo com o irmão dela, um circo onde tem cobras, malabaristas, pelo jeito é um grande tudo nesse circo. E esse circo realmente existiu e ele circulava pela Inglaterra, só que ele circulava no ano de 1889. Ele passou por aquela região mais ou menos, que é outra mentirinha do livro, outra ficção, meio realidade. E o elefante Jumbo também fazia parte desse circo, só que ele veio a falecer, né? Infelizmente, nessa época usavam animais, mas também não tinham as leis e as regras que nós temos hoje de não usar animais como atrações de circo. O Thomas, ele foi um suspeito pessoal da Audrey, porque ela via ele como uma figura muito misteriosa, mesmo que ele acompanhasse ela pelas buscas em Whitechapel, nas noites e, enfim, pesquisar provas, suspeitos, mesmo assim, ela ainda se questionava se ele era confiável, porque na época ele era um homem que morava sozinho, isso era mal visto, ele não tinha namorada, esposa, e ele ainda trabalhava não, e ele ainda praticava o mesmo que ela, mas era mal visto pela sociedade, não é porque ela fazia também que ela não ia ver com maus olhos se todo mundo via. Não que ela fosse preconceituosa, mas a sociedade em que ela estava inserida, toda pensava dessa forma. Então, no fundo, ela podia pensar que, poxa, mas o Thomas faz tudo isso, mora sozinho. Será que ele não guarda muito segredo? Será que não pode ser ele? Então, entendemos super bem. O relacionamento dela e do Thomas, ele desenrola muito bem com o passar da história. E eu acho que ele não se torna um romance banal. Eu não gosto desses livros de romance, dark romance, que é tudo sobre o casal e o cara é muito bruto e super... Nossa, eu acho isso tão crepúsculo, não é da minha idade. Não tô mais nessa idade, não tenho nada contra quem gosta, mas não é pra mim. Então eu acho que é um romance bem dosado. Sabe como relacionar os personagens, como eles vão se apaixonando e se interessando um pelo outro. Acho que é uma trama bem construída, mas eu queria mais detalhes em algumas coisas, como por exemplo, a vida do irmão dela, sobre o irmão dela, até sobre o pai. Eu acho que podiam ter capítulos sobre essas pessoas, não só sobre a Audrey, mas acho que para a cultura que temos hoje em dia, esse livro é, de certa forma não, é bom. É bom. Eu já falei aqui, próximo tópico, a empregada dela, sim, foi, se eu não me engano, a primeira vítima. Então ela foi atrás do marido dessa empregada e infelizmente ele estava nos últimos dias, porque a nossa personagem é a principal e tudo acontece com ela, né?
Não tive nenhum problema com isso, mas eu acho que também, com o desenrolar na história e descobrindo quem é o Jack o Estripador, nós vemos que talvez o senhor moribundo lá, ele não ia saber também quem era. Ele não ia suspeitar. Porque o Jack, ele se torna o Jack muito rápido e é descoberto muito rápido. E no final das contas é um choque muito grande. Eu não vou dar esse detalhe de quem é o Jack, porque realmente é um livro que vale a pena vocês lerem. Então, se vocês quiserem saber quem é o Jack no final, comprem. Ou alguém aqui nos comentários vai fofocar pra vocês. Eu não vou dar esse gosto. Só acho que vale a pena ler. E é um livro que no começo ele vai indo, vai maçante. Você pensa, será que isso aqui vai ser um romance? Um romancezinho bobo? E ele vai te pegando e te introduzindo na trama. E você vai querendo saber o que está acontecendo, para onde ela vai, se ela vai ver o Thomas e se eles vão ficar juntos, porque eles não ficam juntos de cara. É um romance muito à moda antiga, que as coisas acontecem muito devagar, então acho que isso também torna a trama super interessante, porque eles vão se gostando, eles vão demonstrando gestos pequenos, até que aquilo vem à tona. No fundo eles já sabiam, mas depois de um tempo eles assumem um pro outro. Isso vem à tona depois de muito tempo e muito flerte. Quando o pai da Audrey vai preso, então a tia dela fica na casa, cuidando dela e do irmão. E a tia tem uma filha. A prima da Audrey começa a maquiar mais ela, arrumar o cabelo dela. Ela gosta muito, ela acha muito bonito, porque ela fala que quando ela pinta, ela é muito exagerada no delineado. Eu vim até de delineado. Tô mostrando só porque eu acertei. Se eu não tivesse acertado, eu não mostrava. Mas inspirado no livro. A prima dela, ela faz um delineado sutil, porque provavelmente a prima dela treina mais. Então nós sabemos que pra ter um delineado perfeito, né, garotas? Leva tempo, não é de um dia para o outro. Essa vivência faz ela ficar um pouco mais dama. Ela aprende um pouco a se arrumar, a se cuidar. E a prima dela também gosta desse negócio meio mulherzinha, meio fofoquinha. Ela vê que a Audrey tá apaixonada e ela começa a perguntar quem é, o que tá acontecendo. E a Audrey fica meio, tipo, sem graça. Que a Audrey, ela é super reservada na dela. Eu diria que a Audrey é até meio autista. Porque essa menina tem um hiperfoco que ela só quer saber daquilo. Eu acho que até o livro é sobre isso, tipo, porque é muito ela. Igual eu falei, podíamos saber um pouco mais sobre outras pessoas, por exemplo, o investigador, poderíamos, mas não, é a Audrey. É tipo, como se nós encarássemos o mundo só como a Audrey, entendeu? Então, nessa época eu esperava que a mulher fosse uma moça prendada, as investigações eram mais avançadas. Eu acho que o final fecha com a ponta perfeita. Com a ponta perfeita porque temos 4 livros de Rastros de Sangue. Acho que os 4 são com a Audrey. Só que o primeiro é o Jack, o segundo é o Drácula. E aqui ele fecha com a ponta perfeita para ir para o segundo. Tipo, eles descobrem quem é o Jack o Estripador. E não é um feliz para sempre, mas é tipo assim, agora ela tá indo a caminho pro próximo, entendeu? Então temos aqui isso. Além de fechar com a ponta perfeita para ter um segundo livro, eu gostei também dos créditos que ela deu, porque nós, quando lemos os agradecimentos, que é em preto, de ler essas 2 páginas, a vista cansa mais que o livro todo, nós percebemos que o jeito de escrever é igual à história que ela contou, ou seja, não teve muita revisão, foi tudo escrito do jeito dela. Eu percebi, quando eu cheguei nos agradecimentos, eu me conectei mais com o livro do que quando eu li ele. Por exemplo, eu entendi algumas coisas, igual eu falei, por que tem um médium? Por que
sabe, algumas coisas ali se encaixaram quando no final tem a parte ali dos fatos reais. E os agradecimentos me aproximam muito da obra, porque ela escreve de um jeito muito único o livro e os agradecimentos são iguais. Então você sente a conexão de ser a mesma pessoa escrevendo. Não tem muita revisão, não tem muito trejeito mudado, sabe? E eu gostei também porque eu sou apaixonada por verdadeiras histórias de amor, então ela agradece a todo mundo, e a última pessoa que ela agradece é o Chris, que é o amor dela, e ela recita Shakespeare, que eu vou ler para vocês esse trecho para o Chris, pelo seu apoio e amor. Duvides que as sejam fogo, duvides que o sol se mova, duvides que a verdade seja mentira, mas nunca duvide jamais que te amo. Não é difícil deduzir que você é o melhor dos melhores no meu livro, agora e sempre, e por isso eu deixei você por último. Então ela fala do Chris e ela conta um pouquinho, ela agradece pela paciência dele, por ele sempre estar com ela em todos os momentos, assistindo Star Wars, e pela fascinação que ela tem por Stormtroopers. Então acho que eu tive uma identificação com ela, e é isso que eu tenho para dizer. Eu gostei muito, não vou entregar quem é o assassino no final. E é isso, gente, acho que vale muito a pena a leitura. Eu terminei esse livro, agora eu tô lendo um mais fininho e logo em seguida eu vou ler o Drácula. E eu trago as minhas considerações sobre o Drácula também. Eu ganhei esse livro de aniversário do Rafa, então eu tenho um carinho especial por ele. E depois de quase um ano eu terminei de ler ele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tô voltando a fazer vídeos pro meu canal. Se você estiver gostando de acompanhar, é isso. Até a próxima. As coisas mais interessantes que eu vi, que eu falei, nossa, isso aqui eu tenho que mostrar sem falta. Talvez leve um tempinho, tem uma sujeira aqui. Limpei. Olha, um caminhão agora, meu Deus. Mas o caminhão é trabalhador, a moto não. Na verdade, o caminhão nem a moto trabalham, né? Quem trabalha são as pessoas. Mas enfim, eu me perdi totalmente. O Thomas, ele foi um suspeito. Peraí que a hora do caminhão chegou.